Glória a Deus, aleluia. Segunda-feira, dia 23 de março de 2026. Estamos quase findando o mês de março. 3 meses do ano de 2026 já está indo embora e não volta mais. Realmente não volta. Não tem como a gente retornar e voltar e fazer coisas que a gente não conseguiu fazer, mas a gente pode mudar a nossa realidade agora. A gente pode se arrepender, a gente pode perdoar, a gente pode amar, a gente pode obedecer ao Senhor, amar a Jesus, a gente pode mudar daqui para frente. Não dá para mudar o que passou, mas podemos mudar daqui para frente. O nosso Senhor, ele muda a nossa história. Ele sara feridas, ele salva. Gente, Jesus salva. Jesus está voltando. Está muito perto do seu retorno e nós estamos muito ansiosos por isso, para poder ver o nosso Senhor Jesus. Isso é pela fé. Não existe lógica que explique isso, nós precisamos crer. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, o capítulo 20. Nós ficamos com uma atividade, né? Um pedido para o dia de hoje. Nós vamos fazer essa atividade que nós deixamos, mas antes nós vamos orar. Amém? Quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Senhor amado, nessa noite nós te agradecemos pela tua graça, esse favor imerecido da salvação, do sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, os dias estão passando rápido, o Senhor está às portas. Pai, mas nós cremos que o Senhor continua salvando. Salva, Senhor, quebra cadeias, liberta, cura. Oh, Deus, nos usa nessa noite. Pai, visita cada coração e mente. Em nome de Jesus nós oramos, quebra todos os paradigmas de ensinamentos errados. Tudo aquilo, Senhor, que nós recebemos que não vem do alto. Pai, a inteligência, a sabedoria é o Senhor quem dá. Dá-nos, Senhor, a sabedoria e a inteligência para entender, compreender a tua palavra nessa noite. Senhor, que vem sarar a nossa alma e o nosso coração, trazendo entendimento. A tua palavra também é alimento, nos alimenta porque temos fome e sede da tua palavra. Pai, a tua palavra nos sustenta, ela é a nossa arma, ela é a nossa espada que nos faz, Senhor, mais que vencedores nessa noite. Te agradeço, Senhor. Espírito Santo, eu oro. Espírito Santo, vem em nós nessa noite, visitando-nos e trazendo a tua palavra no nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Juízes é o capítulo 20. Nós lemos o capítulo 20 completo na segunda-feira passada. E nós ficamos de fazer um comparativo, né? Eu pedi para que nós lêssemos Gênesis 19, porque a gente viu que tem umas coisas aí meio parecidas. E aí eu queria muito que a gente falasse sobre isso. Antes da gente ir para Gênesis 19, vamos reler aqui, claro que a gente não vai ler o capítulo todo, né, de Juízes, mas eu quero ler com vocês do versículo 20 até o 30. Puxa aí a sua Bíblia. E vamos ler Juízes, capítulo 19, do versículo 22 até o 30. É, Juízes 19. Falei 20, falei errado. É Juízes 19. Falei 20 não, não é 20 não. É Juízes 19. 20 é o próximo estudo. A gente vai hoje ainda encerrar Juízes 19. Juízes 19, versículo 22 até o 30. Ainda estamos falando do levita e a morte da concubina. Versículo 22, capítulo 19 do livro de Juízes, do 22 até o 30, diz assim: Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: Não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede.
eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua concubina caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Eu esqueci de dar o alerta, né? Seria muito importante, se você tiver crianças, não deixar próximo do estudo de hoje. Gente, vai lá agora para Gênesis, capítulo 19. Deixa marcado aí os seus juízes, pega um cartãozinho, eu tenho um cartãozinho aqui, ó, que eu ganhei da pastora Simone já tem um tempão. Foi num dos retiros do Rainhas, ó, gente. Amor, escrito amor. E eu me lembro até hoje que foi o Daniel que fez esse desenho aqui. Eu tenho guardado até hoje, vem com um versículo. Pega um papelzinho, marca aí Juízes 19, vai para Gênesis 19, que é facinho de achar. Você que está aqui com a gente está ficando craque em manusear sua Bíblia. Gênesis é bem fácil. A gente vai ler um pouquinho hoje. Nós vamos ler do versículo 1 em diante até, provavelmente até o 29, talvez. Vamos lá, vamos seguir. A gente viu aqui o que acontece no final do capítulo 19 do livro de Juízes. É abuso, violência, descaso, morte, atrocidade, um monte de coisa. Mas alguns detalhes que a gente leu ali, a gente vai ver citado aqui também em Gênesis 19, falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma e Gomorra e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Ele disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram e disseram. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló:
Você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade ao qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido, chegado sobre a terra. Então, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. A gente consegue observar alguns paralelos nas 2 histórias, eu acredito que você já tenha percebido. Eu vou aqui aumentar para a gente poder ver as nossas anotações. Eu fui buscar e percebi que tem alguns paralelos, né? Algumas coisas parecidas aqui em Juízes 19 e Gênesis 19. Ambos os episódios, homens da cidade cercam a casa de um hospedeiro. O que aconteceu ali? Em Juízes 19, eles estavam procurando um lugar para ficar, estavam na praça também. A gente leu aqui em Gênesis 19 que os 2 anjos que o Senhor havia enviado estavam também sentados na praça. E eles ainda falaram que iam passar a noite ali. Eles são acolhidos por Ló. É bem parecido com o que acontece lá em Juízes, lembra? Que estava o levita, o seu servo e a sua concubina e as suas coisas lá. Ele chegou no horário muito tarde, não tinha onde ficar, passou um senhor e ofereceu para eles uma hospedagem. Nesses 2 episódios, os homens da cidade vão cercar a casa de um hospedeiro. O que é um hospedeiro? É a pessoa que recebe o seu visitante, o seu hóspede, né? A pessoa que vai para casa, que é recebida é o hóspede. E quem recebe a pessoa é chamado de hospedeiro. Então, nos 2 casos, observe que os homens cercam a casa, tá? Cercam aqui no Juízes 19 a casa desse senhor e em Gênesis 19 cercam a casa de Ló. A intenção das 2 histórias, a intenção dos homens,
que cercam a casa, eles exigem ter relações sexuais com o sexo masculino. Eles querem, né, esse tipo de fazer esse tipo de coisa. Em ambas as narrativas, é evidente que moradores da cidade estavam interessados em relações homossexuais. Os paralelos entre essas histórias são inconfundíveis. Gibeá é a cidade onde está acontecendo Juízes 19. Sodoma e Gomorra é onde está acontecendo Gênesis 19. Gibeá havia se tornado uma nova Sodoma habitada por vadios moralmente cegos. Por que eu acho importante a gente trazer esse paralelo, essa comparação? A gente que em Gênesis 19, no caso de Sodoma e Gomorra, aquela cidade, aquelas pessoas não eram descendentes de Abraão. Abraão ainda não tinha descendência, tá? Ele não tinha descendência, Ló era sobrinho dele, tratado como um filho, e Ló resolveu, né, viver na outra cidade ali. Tem um caso ali que mostra que Ló decide onde vai viver e vai viver lá em Sodoma. Ele era bonito, né, o lugar, eles estavam tendo alguns problemas, os dois, ele decide viver lá. Essas pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra não eram Israel, não eram descendentes de Abraão, não eram um povo que se esperasse que eles conhecessem o Senhor, tá? Era um povo que não conhecia, provavelmente não conhecia Deus. Ou se conheceu, se desviou. Mas não era Israel. Não era o que por exemplo, a gente espera de Israel que ele tenha um comportamento conforme o Senhor orienta. Como a gente falou na segunda-feira passada, a gente espera que o povo de Deus tenha um comportamento de povo de Deus. A gente espera que o crente tenha um comportamento de crente. A gente espera dessa forma, que um pai tenha um comportamento de pai, um filho, um comportamento de filho. No caso bíblico que nós estamos estudando, esperamos que a igreja tenha um comportamento santo. E é o que nós esperávamos de Israel. Só que a gente tem visto desde o início de Juízes porque que isso não acontece. E por que isso não acontece? A coisa vai piorando, que é a nossa espiral descendente, né? Ela vai piorando, começa e vai só caindo, 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 vai piorando e chega agora aqui de uma tal forma que a gente consegue ver paralelos ou até fazer certas comparações de Gibeá, que é uma cidade do povo de Deus, uma cidade israelita, né? A gente, para ficar fácil para a gente entender, vamos dizer assim, uma cidade israelita. Por quê? Porque esse levita decidiu ir para lá, para Gibeá, ao invés de ir para outra cidade, porque ele sabia que a outra cidade não eram de irmãos. Então ele pensa, eu vou ser mais protegido em Gibeá. A gente pensa o quê? O comportamento ali vai ser um comportamento de quem conhece a Deus. De cara, a gente pensa que nós vamos exigir um pouco mais ou esperar mais de lá. Coisa que a gente não esperaria de Sodoma e Gomorra. Mas chegou um ponto tão terrível do livro de Juízes, é tão triste, tão dolorido, que Israel pode ser comparado em seu comportamento a Sodoma e Gomorra. E eu acho muito importante trazer isso para o nosso entendimento. Por que, minha irmã, que isso é importante para o nosso entendimento? Isso nos mostra que simplesmente ser povo de Deus, ou ser chamado povo de Deus, não nos exime de pecados terríveis. Não nos protege de cometer pecados semelhantes aos pecados que Sodoma e Gomorra cometiam. Que a gente viu aqui que nas duas histórias, a casa foi cercada com a mesma intenção. Eles queriam fazer a mesma coisa. Mas em Gênesis, aquele povo não era israelita. Mas em Juízes, o povo é israelita. Ué, o que está acontecendo aqui? Então é muito importante a gente trazer para o nosso entendimento que ser chamados de igreja, de crente, de povo de Deus, de filho de Deus, não nos exime de responsabilidade,
não não é algo mágico que vai fazer com que todos se comportem da forma que tem que se comportar. Nós precisamos tomar decisão e tomar comportamento de quem se santifica, de quem se separa. Não era o que estava acontecendo aqui com Israel. Claramente a gente viu. Porque o Senhor já avisa lá no começo de Juízes: não vou tirar os cananeus de perto de vocês e vou deixar eles próximos, porque serão pedra de tropeço, porque vocês estão fazendo aliança onde eu não autorizei fazer. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento e trazer para a nossa responsabilidade que cada um de nós tem a sua responsabilidade no reino. Israel tinha uma responsabilidade ali e não estava se comportando como tal, a ponto da gente conseguir encontrar muitos pontos idênticos, semelhantes, ou em alguns casos até alguns pontos específicos idênticos ao caso de Sodoma e Gomorra. Então, são histórias que a gente nem confunde, a gente percebe claramente como Gibeá, como povo de Deus, como Israel tinha se tornado uma Sodoma e Gomorra. As respostas que os hospedeiros dão também são coisas bem esquisitas. Foi o que a Bianca comentou na segunda passada. A resposta que Ló dá e que esse senhor, esse idoso ou velho, dá para aquelas pessoas, aqueles homens que cercam a casa, é a mesma resposta. Olha, não faça nada com meu hóspede, mas eu tenho aqui a concubina dele e a minha filha que ainda é virgem. No caso de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, ele fala: toma as minhas duas filhas virgens. E depois a gente vê que elas estavam até já separadas para casamento. Ele já tinha genro, elas já estavam se preparando para casar. E a Bianca perguntou, né? Nossa, mas por que que os dois fizeram essa oferta absurda de oferecer, né, as duas mulheres para substituir os homens que estavam sendo exigidos ali daquelas pessoas que haviam cercado? Primeiro, a gente precisa deixar claro que a atitude ali é terrível e a Bíblia desaprova, nós desaprovamos completamente, seja feito com homem, com mulher, com criança ou com quem for, tá? A gente precisa deixar isso claro. Mas os homens ali, a gente entende que eles deveriam ter a posição de proteção. E não assim, não, não vai eu, leva fulano. Ah, não, não vai, não, não, deixa fulano aqui, leva ciclano. Não tomou uma posição de defesa, diferente do que o anjo fez. Você pode dizer assim, ah, minha irmã, mas o anjo ainda feriu o pessoal de cegueira. Mas o anjo, ele toma atitude, ele pega, coloca todo mundo para dentro de casa e fecha a porta. Ele tenta fazer, ele faz alguma coisa que não é até então sobrenatural, tá? Ele toma atitude que nós poderíamos tomar. Primeiro. Outra coisa que a gente observa nos dois é que a cultura, o comportamento, tudo isso tinha sido tão absorvido, tanto por Ló, quanto para esse senhor ali de Gibeá, porque a gente verificou que ele é israelita, a gente não sabe o nome dele, ele vinha de longe, mas ele era israelita, que as mulheres não, a gente substitui. Não, vocês podem fazer. A gente observa que é algo que o Senhor também não aprova, coisa que a gente falou na segunda-feira passada. O Senhor, ele não chega simplesmente abolindo a escravidão e colocando a mulher lá em cima. Mas o Senhor já começa a incutir lá nas leis que ele entrega em Êxodo, entrega nas mãos de Moisés, e Moisés passa para o povo, que a gente consegue observar em Levítico, em Números, em Deuteronômio, que a mulher, ela é tão preciosa, a vida da mulher e da criança, quanto é de um homem. Toda a vida humana é preciosa. A Bíblia, ela é a favor da vida. Então ali assim, a coisa se perdeu, que a gente pode equiparar a situação de Gibeá com a situação de Sodoma e Gomorra até na hora de se resolver uma situação dessa.
Eles pegam e oferecem a filha e a concubina de outro homem. Ló diz aos homens de Sodoma: façam com elas o que quiserem. Enquanto o homem velho usa palavras quase idênticas, mas acrescenta: eu as enviarei para fora para que vocês possam abusar delas. Meu Deus do céu. Isso é algo terrível. Ló era alguém que também não poderia ter agido assim, porque ainda ele havia vivido com Abraão. Mas ainda não tinha vindo a lei e tal. Alguns podem, né, botar alguns detalhes, algumas coisas aí, mas independente, chega aqui em Gibeá e já haviam recebido a lei. O nosso Deus não aprovava e não aprova nenhum tipo de violência. Ele simplesmente, vocês podem abusar delas, faz o que quiser. Eles podem entregar. Essa comparação que a gente consegue fazer em Juízes, eu botei 20, mas é 19, né? Comparação entre Juízes 19 e Gênesis 19 revela uma inversão profunda na dinâmica da justiça divina. Ah, não, é Juízes 20. O que que vai acontecer? Tá? Lembrei aqui porque que eu botei 20. O que que a gente leu ali em Gênesis 19? Acontece tudo aquilo, vem uma justiça divina, arranca, né? Os anjos vêm, arranca Ló e a sua família. Você vê que eles não querem sair, a gente leu ali em Gênesis 19 que eles não queriam sair, os anjos tiveram que tirar a força, gente, a cidade estava perversa, destruída, mas não queriam sair dali. Bem-vindo à nossa realidade, né? O mundo perverso e a gente não quer sair daqui. A gente sabe que o pecado é imundo e a gente não quer largar o pecado. Mas eles não querem ir. A justiça divina faz com que a intercessão de Abraão junto ao Senhor tem um justo orando, tem um homem intercedendo, tem uma pessoa orando. Se tiver 10 justos, se tiver 9, lembra daquela história? É exatamente o que acontece. Os anjos tiram e vem a justiça divina sobre Sodoma e Gomorra e destrói a cidade. No caso aqui de Juízes, vai acontecer algo interessante que a gente vai estudar melhor na próxima segunda, em Juízes 20, que vai vir um outro tipo de justiça, não a justiça divina. Toda essa situação que acontece em Juízes 19 com a concubina, que o cara pega e depois ainda corta ela e espalha pelas tribos, vai suscitar uma raiva, uma ira muito grande. E pela primeira vez a gente vai ver as tribos se unirem com um propósito. Mas olha que coisa estranha. Eles têm a coragem de se unir contra os seus irmãos. Mas não tinham coragem de se unir contra o pecado, contra o que o Senhor tinha mandado que eles fossem contra, destruir os altares, avançar, tomar posse do lugar, não se envolver, não absorver os deuses, não. Mas na hora de brigar e de matar os próprios irmãos, eles se unem. Então são 11 tribos contra uma. Eles vão, por conta própria, fazer a própria justiça. Em Gênesis 19, nós vemos a justiça divina. O próprio Deus entra com a justiça e destrói a cidade. Não tem como a gente não perceber como as duas histórias são muito parecidas. Quando chega agora, que vai chegar agora em Juízes 20, que a gente vai ver o que vai acontecer, a gente vê que o povo ali, as tribos, se posicionam e se colocam na posição do Altíssimo. Em Gênesis, o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, entrou com a justiça divina. Em Juízes, o próprio povo vai resolver fazer a justiça. Eles se colocam na posição de Deus para fazer, para destruir a cidade de Gibeá. E a gente não vê em nenhum momento Deus intervir. Deus não põe a mão para impedir nada. Deus não tira ninguém, Deus não impede essa briga, Deus não impede deles
de se autodestruírem, de começar uma guerra civil. Deus não impede nada. Por que será que Deus não impede? Porque lá no começo de Juízes, ele avisou que ele não ia intervir mais. Quer ver, ó? Volta lá, Juízes, eu tenho marcado aqui, eu não anotei aí pra gente, mas eu vou achar aqui. Orando que a gente vai achar. É bem no começo. Juízes, capítulo 2, versículo 2 e 3. Lá no comecinho de Juízes, Deus avisa o que ele vai fazer. Olha o que ele fala aqui. Juízes 2, 2. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Isso aqui é o anjo do Senhor aparece, tá? Em Boquim, e fala claramente: Eu disse para que vocês não fizessem acordo com os povos dessa terra. E deveriam, além de não fazer acordo, deveriam destruir os altares. Aí o próprio Deus fala assim: Eu mandei fazer isso, por que vocês não fizeram? Aí ele diz assim no versículo 3: Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Aí você vai dizer assim para mim: Mas minha irmã, você acabou de dizer que a briga aqui era entre Israel. Não tem mais ninguém de fora entrando. O que eles já tinham absorvido em todos os capítulos anteriores, a gente viu que aquilo foi uma degradação progressiva. Capítulo após capítulo de Juízes, a gente viu o povo de Deus absorvendo tudo que era dos cananeus. A gente chegou a falar várias vezes que, historicamente, foi até um tempo atrás, não sei exatamente que ano, difícil encontrar algo que comprovasse arqueologicamente, historicamente, que Israel realmente viveu isso no meio dos cananeus, porque não tinha nada de Israel no meio dos cananeus quando fazia alguma escavação. Não tem muito tempo que eles começaram a encontrar alguma coisa. Por que será? Já tinham se misturado de uma tal forma que não conseguia mais separar. Não tem como separar mais. Então chegou um ponto aqui que eles já estavam agindo como ou até pior do que os cananeus. Se tornou uma pedra de tropeço e eles absorveram por completo. Nós precisamos entender que esse demônio do nada a ver tem que sair da nossa vida. Nós que já somos mais experientes, vamos dizer assim, termos posicionamentos de comportamento, de palavras, de atitudes e também força para poder ensinar os mais jovens, porque a gente vai ouvir. E quantas vezes eu também disse: Ah, nada a ver, ah, bobeira isso. Não estou dizendo porque nós sejamos religiosos, nós precisamos ser bíblicos. Por quê? A gente observa aqui algo, por exemplo, que a gente acabou de falar. O que os caras fizeram lá? O dono da casa aqui em Juízes e o Ló lá em Gênesis. Eles estavam mais preocupados em cuidar do homem que eles haviam hospedado, de ser um bom hospedeiro para esses homens, do que proteger uma vida. Isso é ser religioso. Porque uma das coisas que estava na lei era você ser um bom hospedeiro. Ah, eu posso ser um bom hospedeiro, mas eu posso pegar e entregar outro para morrer? Não, peraí, mas isso é ser religioso, isso não tem bom senso. Não analisar as situações. Então a gente precisa entender que nós, como servos, como os filhos do Senhor, como igreja de Cristo na terra, não podemos mais ficar absorvendo o que está por aí e achando que está tudo bem. Ah, é só cultura.
Ah, isso não vai intervir. Que isso? Isso não é idolatria, nada demais. A ponto de coisas terríveis, como as coisas que nós vemos em Sodoma e Gomorra, acontecerem no nosso meio nos dias de hoje. A gente pode até dizer assim, minha irmã, mas eu não sou culpada, eu não estou fazendo nada. Mas nós precisamos ser a voz que vai ensinar aos outros. Precisamos ser a voz que se posiciona, precisamos ser aqueles que vão aconselhar e vão orar para ser instrumento de resgate para vidas que, mesmo no meio do povo, pensam estar vivendo correto e outros que já acham realmente que o Senhor não vai intervir, né? O Senhor não vai vir com justiça. Contrastando em Juízes 20, que vai ser o próximo que a gente vai ver, os preparativos distintos para o terceiro dia de combate contra Benjamim sugerem vitória, enquanto o tom com o qual os israelitas se dirigem a Deus torna-se progressivamente mais angustiado conforme a peleja se arrasta sem sucesso. Aqui não há anjos, não há fogo do céu, apenas israelitas julgando israelitas, com a violência tornando-se cada vez mais crua e internalizada. Foi o que eu falei. Em Juízes 20, a gente não vai ver anjo agindo, a gente não vai ver fogo do céu, a gente vai ver israelita com mais violência, irmão matando irmão. A diferença teológica de Gênesis 19 para Juízes, ela é algo que a gente tem que prestar atenção. Em Gênesis 19, demonstra que a justiça divina opera contra a perversidade externa com poder sobrenatural inequívoco. Já em Juízes 20, expõe que a corrupção interna do povo escolhido não recebe intervenção dramática. O que quer dizer isso aqui? Quando a intervenção veio de fora, lembra que eu falei que lá em Gênesis não era o povo de Deus? Então está vindo de fora para atacar Ló. Ali Ló está representando o povo de Deus, apesar, né? Mas ok? Por quê? A gente tinha Abraão orando, ele era sobrinho de Abraão. Tinha Abraão intercedendo por ele. Vem uma situação de fora que tenta atacar dentro. O que que o Senhor faz? Ele envia o escape, ele envia o resgate, ele dá um jeito sobrenatural para resolver o problema. Agora, quando o problema é interno, vem de dentro, a gente não vê o Senhor entrar para mudar a situação. Ele não intervém. Quando a situação de pecado aqui vem de dentro, está brotando de dentro de Israel, o Senhor não está intervindo. Não foi Cananeu que atacou. Quando a gente viu, por exemplo, Sansão, a gente viu que Sansão, apesar de saber que ele era nazireu, separado desde o ventre da mãe dele, a gente viu que ele só confessa isso lá no final da história dele. Mas o Senhor ouve o arrependimento dele, ele faz aquilo que deveria ter sido feito desde o começo, né? E inicia a libertação de Israel da opressão dos filisteus. Então, o que está acontecendo ali? Vem de fora para dentro, os filisteus atacando Israel. Em todas as outras situações, a gente viu de fora para dentro, de fora para dentro. Aí o Senhor interveio. A gente viu que no caso de Sansão, por exemplo, quando Sansão nasce, quando a mãe dele recebe a visitação do anjo, não houve nenhum clamor ali, Senhor, nos envia alguém, nos ajuda. Não, o Senhor já estava intervindo ali porque era uma opressão que vinha de fora. Agora, quando nasce de dentro do povo, o Senhor não entra com a intervenção. A gente não vê ele fazer isso. As consequências são uma depravação. Ele se autodestrói. Israel está se destruindo. Quando nós deixamos de ser igreja, a gente se destrói. Não precisa ninguém vir de fora. Não precisa que ninguém nos ataque. Não precisa que o mundo nos ataque. O mundo já está no nosso meio, a gente já está vivendo assim. A ausência da manifestação divina em Juízes é paradoxalmente mais aterradora do que a destruição em Gênesis. A ausência de Deus aqui em se manifestar
em Juízes aqui 19 é mais assustador do que a destruição lá de Sodoma e Gomorra, porque a gente não vê o Senhor agir. Por quê? Porque está saindo de dentro, tá? Não vem um ataque de fora. Eu fui observar algumas coisas, alguma progressão das escolhas desse levita. Lembre que a gente está falando sobre esse levita desde a semana passada. A gente viu pontos específicos que mostram que esse levita só tem nome de levita, né? A gente viu atitudes, escolhas de cara, né? Ele tem uma concubina, a gente já viu que tinha algo ali que não estava correto. A gente não vê nenhum outro levita na Bíblia com concubina. Então, o que que eu fui fazer aqui? Eu fui procurar a progressão das atitudes desse levita até chegar onde chegou. Porque eu observei, estudando esse capítulo, que esse levita era uma pessoa sem caráter, uma pessoa que realmente não seguia o Senhor. E até a última decisão dele tem uma intenção específica. Quer ver, ó? Juízes 19, o finalzinho fala assim no versículo 29. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Juízes 19, versículo 29. Ele faz isso e dá uma parte para cada tribo. Ele tem uma intenção ali. Ele não, a gente não vê o levita chorar, a gente não vê ele botar roupa de saco, a gente não vê ele colocar cinza na cabeça, a gente não vê ele rasgar a roupa, porque a gente sabia que a pessoa com luto, quando tinha uma perda, a gente vê acontecer isso várias vezes no Antigo Testamento. A atitude desse levita é algo que você não vê mais na Bíblia com ninguém. Então, a primeira camada ali do levita, ele tem uma entrega, a entrega inicial. O levita escolheu sua própria segurança sobre a proteção da concubina, entregando-a aos agressores para salvar a si mesmo. Naquela atitude dele ali, a gente já vê que ele entrega. Problema. Então, aí já estabelece um padrão de covardia da parte dele. Daí em diante, a gente já sabe que as atitudes seguintes que ele está tomando é pura covardia. A segunda camada que eu percebi aqui foi o abandono. Pela manhã, encontrando a concubina caída da porta, o levita a trata com frieza absoluta. Eu gostaria que você. Eu acredito que você já deve estar imaginando a cena, né? Conseguiu ficar a noite toda dentro de casa, como se nada tivesse acontecido dentro da casa desse senhor. Abre a porta pela manhã e encontra a concubina desfalecida, morta. Algumas traduções falam que ela estava com a mão à soleira da porta e vira para ela: levanta, vamos embora, levante-se, vamos. Como se nada tivesse acontecido. Ele abandona uma segunda vez. Ele abandonou ela a primeira, entregou ela para a morte e agora abandona ela de novo, recusando-se a reconhecer sua agonia ou responsabilidade. Ele não reconhece a agonia dela e nem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu. E a terceira camada é a manipulação final. Esse homem está tão endemoniado que ele ainda, depois de tudo isso, ele ainda vai usar essa situação para uma manipulação política. Meu Deus do céu, e o homem era levita. Em vez de levar a concubina viva, né? O texto aqui em Juízes 19 não diz que ela está morta. Mas em Juízes 20 a gente vai ver que o levita diz que ela estava morta, tá? Então, por isso que eu botei entre parênteses aqui. O texto não nos afirma que ela estava morta, não aqui em Juízes 19. A gente vai ver o levita falar sobre a morte dela, vai ver se falar sobre o assassinato dela, a morte dela, só no próximo capítulo, tá bom? Ao invés de levar a concubina, vamos supor, eu quero que você imagine se a concubina dele ainda estivesse viva.
Vamos pensar que nós não sabemos ainda o que vai acontecer em Juízes 20, tá? Imagine que ela tivesse conseguido sobreviver, né, ao que aconteceu. Ao invés dele levar ela viva, isso poderia trazer um problema para ele, porque ia permitir que ela contasse a história, que ela identificasse os agressores. Mas ele pega, corta ela em 12 partes. Ele esquarteja a sua concubina. Essa ação irracional serve a um propósito estratégico. Elimina o testemunho vivo que o incriminaria, transforma a vítima em instrumento político e reconstrói a narrativa sob seu controle absoluto. É muito, assim, é melhor para ele que ela não esteja viva, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai transformar ela num ato político, porque ele vai distribuir as partes delas para as tribos, e ele vai contar a narrativa dele. Esse ato que ele faz não é um ato de justiça. Ele não está querendo justiça. Porque fala aqui que ele, quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes, e as enviou todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. A intenção do levita não é justiça, mas ele quer apagar a situação e ele quer usar isso como um instrumento político. Porque a partir daí a gente vai ver que vai culminar numa guerra civil no capítulo seguinte. O levita vai converter a sua covardia em mobilização nacional, silenciando permanentemente aquela cujo corpo agora fala apenas na mensagem que ele escolhe transmitir. O corpo dela agora só vai falar o que ele estiver falando. Mas, minha irmã, e tudo isso? Qual o significado teológico disso? Por que que a gente, né, no final das contas, a gente já viu o porquê que nós estamos estudando Juízes e por que esse capítulo é tão pesado e tão atual? A esta altura do livro, restam na mente do leitor poucas dúvidas sobre o propósito do autor de Juízes. Nessa altura aqui, que a gente já está quase acabando o livro de Juízes, eu acho que a gente quase não tem dúvida qual é o propósito do autor de Juízes. Nós vimos que podem ter sido várias histórias compiladas e organizadas. Você que não está aqui ou com a gente desde o começo ou que não lembra, vai lá no canal da igreja, na playlist, e você consegue ver a introdução e entender como provavelmente foi organizado o livro de Juízes. A intenção é mostrar que longe de Deus, longe dos propósitos do Senhor, longe da lei do Senhor, sem obedecer o Senhor e cada um fazendo o que quer, o resultado vai ser destruição, morte e todo tipo de atrocidade que a gente puder imaginar. O ser humano longe do Senhor, ele respira violência. O ser humano, quando está longe do Senhor, ele consegue fazer as piores atrocidades. E não é ter o nome de povo de Deus que resolve. É realmente se posicionar e mudar a nossa atitude. O propósito do autor do livro de Juízes é mostrar a que ponto chega o próprio povo de Deus quando abandona o Senhor. A violência se faz cada vez mais crua e mais internalizada, quer dizer, cada vez mais dentro. O capítulo não oferece resolução moral, apenas a pergunta perturbadora do levita. Pense bem, o que vamos fazer? Israel desceu ao ponto mais baixo possível, onde a vítima é silenciada permanentemente e seu agressor manipula a narrativa em seu favor. Até aqui, o capítulo 19, a gente pode supor que a mulher estivesse viva. Quando a gente vai ler no livro, a gente fez aqui sem saber, tá? O que aconteceu no final com ela. Mas se você for ler o capítulo 20 de Juízes, você vai ver que
é afirmado que ela estava morta, que ela foi realmente assassinada. E a gente vai ver que não tem ninguém preocupado em fazer justiça e ninguém preocupado em cuidar dos menos favorecidos. A palavra de Deus, ela ama tanto o ser humano e nos ensina que o Senhor, sabe exatamente quem precisa de maiores cuidados. Em Isaías diz que o verdadeiro jejum é cuidar dos órfãos e das viúvas. São os menos favorecidos. Não é abandonar o outro, não é colocar o outro na frente, que resolve em prol de alguma lei que eu tenho que cumprir, de alguma regra que eu tenho que fazer, como eles fizeram ali. Não, a gente precisa proteger o nosso hóspede. Quem está com ele é mulher, então elas que vão. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender hoje, a igreja está sendo chamada a tomar um posicionamento de santidade, de jogar fora o pecado, abandonar o demônio do nada a ver, não absorver a cultura demoníaca, não é, então eu não posso me envolver, eu não posso trabalhar, eu não posso. Não, nós devemos nos envolver, devemos trabalhar, devemos conhecer pessoas, mas nós devemos ser aqueles que contagiam e não aqueles que são contaminados. Nós precisamos ser aqueles que influenciam e não aqueles que são influenciados. O chamado de Israel ali era o quê? Claramente, não absorvam e destruam os altares. É a mesma coisa o nosso chamado hoje. Não absorva o pecado, não absorva o que está no mundo e destrua todos os altares de idolatria. Lembrando que nós somos criados para adoração. E esse lugar de adoração não fica vazio. Precisamos colocar Deus no lugar dele dentro de nós. Ele tem que ser adorado. Se nós tiramos o Senhor, alguém vai ocupar o lugar. Ou alguém. Desculpe o erro de português, mas o alguém. Quantas coisas poderão ocupar esse lugar? O Senhor não estava no centro de Israel. Outras coisas ocuparam o lugar. Se Israel não deu conta, se nós não nos firmarmos, a gente não vai dar conta. Amém? Glória a Deus. Segunda-feira que vem, se o Senhor permitir, estaremos estudando Juízes, capítulo 20. Deixa eu tirar aqui. Oi. Se você tem algum comentário aqui, alguma pergunta. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? É, é um capítulo bem puxado, né? É, Bianca, é muito forte. Uma das coisas, tantas coisas que a gente ama na Bíblia, né? Mas uma das coisas que eu amo muito, muito na palavra do Senhor. Amém, Carol, obrigada. É que o nosso Deus, ele não passa pano, ele não põe pano quente. Eu escutava isso, não vamos botar panos quentes. Nosso Deus, ele não esconde o pecado nem de Israel. Ele não escondeu os pecados de Abraão, mas ele mostra o caminho. O nosso Senhor Jesus ainda sara, o nosso Senhor Jesus ainda perdoa, o nosso Senhor Jesus ainda muda história. O nosso Senhor Jesus muda a história. A gente vai ver que o Senhor não vai abandonar Israel, o Senhor não nos abandona. Basta que a gente se arrependa, basta que a gente corra aos pés do Senhor. Nós precisamos estar sempre correndo aos pés do Senhor. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero lhe agradecer pela tua palavra. Pai Santo, e que palavra forte. Senhor, que fala, um texto que fala sobre abuso, sobre violência, sobre morte, sobre atrocidades, sobre coisas, Senhor, que nós temos até dificuldade de falar ou de pronunciar. Pai, eu te louvo porque o Senhor não é um Deus que esconde pecado.
Mas o Senhor é o Deus que traz à luz o pecado para ser limpo, lavado no seu sangue. Nessa noite, Pai, no nome de Jesus, eu lhe peço perdão. Eu quero lhe pedir perdão nessa noite pela igreja, por todos nós que nos chamamos igreja, que nos chamamos, Senhor, pelo teu nome, e por tantas e tantas vezes agimos de forma errada, pecaminosa, terrível, assassina e destruidora. Pai, nos perdoa. Perdoa, Senhor, a igreja na terra que tem se corrompido com o pecado da idolatria, da imoralidade, da perversidade, da morte. Senhor, que tem apoiado aborto, Pai, que tem apoiado relacionamentos sexuais que o Senhor não autoriza. Senhor, eu quero lhe pedir perdão por todos os que se chamam igreja, Pai, mas que não tem agido como tal. Traz a nós, Senhor, o arrependimento genuíno e verdadeiro. Traz sim a luz, Senhor, e vem, Pai, vem com teu sangue, nos lava. Senhor, nós nos arrependemos por todos os nossos pecados, pecados da idolatria, da prostituição, pecados de adultério, pecados, Senhor, de assassinato, de infanticídio, pecados de violência no lar, violência física, violência, Senhor, de palavras. Pai, nos arrependemos de toda manipulação. Pai, Senhor, eu lhe peço perdão pela igreja na terra, por todas as vezes que fingimos não ver os mais fracos sofrendo e não socorremos antes eles do que eu, nos perdoa. Nós pedimos perdão por toda a covardia, Senhor, da igreja, por todas as vezes, Senhor, que achamos, Pai, que cumprir uma agenda é suficiente, nos perdoa. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nos acovardamos de pregar a tua palavra, de nos posicionarmos quando somos confrontados, com medo do que vão dizer, o que vão agir, com medo de sermos, Senhor, afrontados ou até, Senhor, machucados. Nos perdoa, perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda a não agirmos como esse levita, nem como esse Senhor, para que outras, Senhor, concubinas não sejam mortas. Senhor, não nos deixe abandonar os mais fracos na hora da aflição. Nos dá força, não só recursos materiais, mas nos dá força física, inteligência espiritual, moral, Senhor, conforme a tua palavra. Perdoa a tua igreja, Senhor, nos perdoa nessa noite. Nós nos arrependemos. Pai, eu lhe agradeço pelo teu perdão. Nos fortalece e que não venhamos esquecer, Senhor, dos teus ensinamentos e nos ajuda a pôr em prática. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero aqui agradecer. Pastora Simone, aleluia. Pastora Flávia, Carol, a Bianca, missionária Teresa. Temos a nossa querida irmã Vera, a minha filha Ana, Elisete, Fabiana e o presbítero Jones. Amém? Gente, eu quero agradecer vocês. Deus abençoe. Logo, logo, essa nossa aula vai estar lá no canal. Nos ajude. Vai lá, dá um like, compartilha, põe um comentário, faz aquilo que a gente sabe que tem que fazer. A gente tem que doutrinar a inteligência artificial. Nos ajude, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira.